Eu quero trazer agora e falar um pouquinho de reforma tributária. Olha o que está rolando, segundo uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Integrantes do governo, segundo essa reportagem, têm dito que os projetos de lei que regulamentam a reforma tributária poderiam esperar até 2025, já que o calendário desse ano está sobrecarregado, né, pela agenda eleitoral. E aí, o que acontece? O principal argumento é de que os principais pontos só seriam implementados daqui a 2 anos. Ou seja, se vão ser implementados daqui a 2 anos, para que a gente vai discutir isso agora? Só que essa visão diverge de alguns líderes do Congresso que entendem que não faz o menor sentido você enviar uma proposta agora, um projeto agora, para você pensar depois. Até porque, segundo esses integrantes do Congresso, né, se você amplia demais o espaço para o debate ou você manda aqui e vai analisar só lá na frente, é como se você colocasse uma frigideira ou uma panela com gordura, aquecesse isso e começasse a fritar a reforma tributária ali e deixasse ela fritando até lá. O que ia sobrar desse debate todo? Como é que vocês veem essa possibilidade, hein, Luiz Felipe Dávila? Lá em 2025, depois que passarem as eleições municipais, a gente vê o que discute. É um absurdo total, é o que o Segré sempre fala no programa, o Alan Gani também. Como é que você discute uma reforma tributária que você não define a alíquota? É uma brincadeira, né? Eu comprei um carro, mas não tem 4 rodas. Vai fazer o quê o carro? Vai ficar parado onde? Na rua? Então, isso aqui é carro para andar, né? A reforma tributária é feita para simplificar as regras do jogo, acabar com o imposto cumulativo, tudo isso. Se você não define a alíquota, começa a fazer conta de quanto eu vou pagar de imposto, como é que vai ser, como é que é o regime de transição disso, que durante 20 anos... Então, assim, é uma loucura falar que não vai determinar qual que é a alíquota da reforma tributária. Agora, o importante é, se o Congresso Nacional não começar a regulamentar essa matéria da reforma tributária agora, o Congresso vai estar completamente desmoralizado. Por que ele vai estar desmoralizado? Porque fez um esforço gigantesco para aprovar a reforma tributária. Arthur Lira, presidente da Câmara, saiu dizendo aí que, puxa, essa reforma é tão importante e tal. Bom, que reforma é essa importante que todo mundo vai engavetar a regulamentação da reforma? Então não é importante. Então é fundamental. Esse é, na verdade, para mim, o único projeto importante esse ano no Congresso Nacional. É regulamentar a reforma tributária e definir a alíquota. Só isso. Se você fizer só isso e depois todo mundo para a festa de São João, tá tudo certo. Tá tudo ok. Mas se não discutir esse assunto, o Congresso está fugindo da sua maior e mais importante responsabilidade do ano legislativo de 2024. 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. E você que permanece conosco nas outras plataformas, obrigado pela audiência nesta quinta-feira. O que diz o Danilo Forte? Tem bastante a ver com isso que você acabou de contar, ô Luiz Felipe Dávila. Na visão dele, os parlamentares deveriam pegar o mês de abril e afastar tudo que tem ali engavetado, deixar tudo parado lá e só focar na reforma tributária. Vamos debater isso e vamos resolver essa questão logo. O que você acha, hein, Alan Gani? Eu acho que tem que resolver essa questão. Caso contrário, a gente pode ser... não duvide nada do Brasil. O Brasil, ele surpreende. Sim, sempre. Então, assim, é capaz da gente ter uma reforma tributária sem alíquota. É inacreditável. Mas pode ser que a gente chegue lá em 2025, 2026, aprovamos uma reforma tributária. Qual é a alíquota? Não sei. Qual que é o sistema aqui de divisão dos recursos, né, do ente federativo, do Conselho Federativo para os estados, também não sei. Então é uma loucura. E aí, por que não querem definir a alíquota? Quiseram simplesmente aprovar uma reforma tributária só com o filé da reforma tributária, só com a parte boa da reforma tributária, que é, olha, criamos aqui 2 IVAs, um estadual e o outro federal, com uma simplificação. Mas a criação deste IVA vem com ônus, que não quiseram discutir esse ônus. Por quê? Porque é impopular. Qual que é o ônus? É o aumento
da tributação, principalmente no setor de serviços. Talvez a gente chegue a ter o maior IVA do mundo, meu Deus, 27%. E aí talvez um aumento, que vai ter aumento da carga tributária em serviços, sem sombra de dúvida. Agora, talvez um aumento da carga tributária global. Mas isso ninguém quer discutir. Querem apenas falar, aprovamos a reforma tributária, porque a reforma tributária tem um apelo, né, positivo perante a população. Até a própria palavra reforma já vem com esse apelo. Aprovamos a reforma tributária depois de 30 anos, etc. e tal. Mas peraí, que aprovação de reforma tributária se vocês não aprovaram a espinha dorsal da reforma tributária, a definição da alíquota? Como o Dávila aqui trouxe muito bem com esse exemplo. Quer dizer, é um carro sem pneu, né? É um jogo de futebol sem bola, Piperno. Puxa vida. E aí, Piperno? Eu pensei, não. O que você está refletindo aí? Pensei agora no Fama e Anonimato, lá do Gaitales, aquele famoso, né, antológico perfil do Frank Sinatra, né? Caramba, Piperno. Pois não, Nossa, Piperno. Não, é que o Alan falou do carro azul. Você andou comendo um brisadeiro para vir aqui hoje, hein? Não, é que o Dávila falou do carro sem roda, estava pensando deu para ele, Gani? Uns brisadeiros? Sobre a metáfora do carro sem roda, eu pensei, puxa vida, é o Sinatra gripado, né? Aquela coisa toda, puxa vida. Agora, Piperno, como é que você avalia a possibilidade de deixar essa discussão só para 2025? O Brasil é um país de políticos preguiçosos, né? Isso não é uma constatação que vem ao acaso. Historicamente é assim. Então eles gostam da festa de São João, de festejar isso, aquilo, trabalhar que é bom, colocar a mão na massa mesmo. Às vezes eles se dedicam a coisas que não são prioritárias. Então vamos discutir o Código Eleitoral. Então, 700 artigos. Muito bem. Então vamos. O pessoal da rádio está de volta e a gente está falando aqui do ano eleitoral que poderia prejudicar a discussão dos projetos de regulamentação da reforma tributária. Então, há uma conversa ali de que esse debate poderia ficar para 2025 e é disso que a gente está falando, tá? O pessoal da rádio para ficar conosco também junto com as outras plataformas. Todos são importantes por aqui. Fala, Piperno, continue. Então, ao invés de se discutir regulamentação da reforma tributária, um assunto que é para ontem, afinal de contas, ela só esperou 30 anos para ser aprovada, não. Temos o Código Eleitoral com 700, 800 artigos. Ora, o que é mais urgente para o país? Mexer nas leis eleitorais outra vez ou aprovar a reforma tributária? Então, isso, primeiro, o Brasil não é um país de gente trabalhadora, de políticos trabalhadores. Segundo, não é um país de políticos inteligentes, pragmáticos, que saibam estabelecer o que é prioridade. Então o Congresso vai discutir, por exemplo, isenção tributária para igreja, código eleitoral e mais um monte de porcarias que a gente tem noticiado nos últimos dias. Agora, em vez de se fazer um esforço concentrado que durasse pelo menos um mês então vamos zerar, vamos resolver o que é mais urgente na questão da reforma tributária? Não. Esse é um assunto que pode esperar até 2025. Afinal de contas, já ficou na fila por 30 anos mesmo? Aprovada a proposta de Fábio Piperno? Eu queria ter um filho assim. O senhor hoje está extraordinário. O senhor hoje está brilhante. Assuntos que me deixam. E o senhor está hoje Paulo França. E ele está com um cabelo penteadinho como se fosse por você. E gravata de Bruno Pinheiro. Fala, Dávila. Não, e mais uma coisa, só enfatizando aqui o que o Piperno falou, por que não pode essa discussão ficar para 2025? Essa é a pergunta do Evandro que a gente precisa responder, por uma razão muito simples. Se essa reforma não for regulamentada esse ano, sabe o que vai acontecer? As piranhas do corporativismo público e privado vão atacar o Congresso Nacional e vão ficar fazendo a sua reforma tributária, vão sequestrar essa história da regulação da reforma tributária. E sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ter um IVA só de 28, nós vamos ter um IVA de 35, porque vai ter tanto benefício, tanta isenção fiscal, tanto privilégio para setores, que nós vamos ter um IVA que não vai caber no PIB do Brasil. Esse é o problema. Então, assim, aprovou a reforma, tem de discutir este ano
para acabar com essa história das piranhas público e privado, do corporativismo, atacarem o projeto, deformarem o projeto e deixar para todos nós, pagadores de impostos, o IVA não é o mais alto do mundo, mas é recordista do Guinness. Nós vamos para o Guinness. Então, assim, isso não pode acontecer, porque todo mundo vai falar, gente, olha, o nosso setor precisa de isenção fiscal, não podemos pagar esse imposto. O outro vai dizer, não, para o nosso setor também é estratégico. E aí nós vamos destruir a reforma tributária. Então, não pode deixar esse assunto morto na gaveta do Senado até 25, porque ele vai ser dilacerado pelo corporativismo. O Dávila tocou, Evandro, num ponto fundamental, quer dizer, que a própria definição do IVA por si só, sem exceções, ela já é complicada. Por quê? Porque vai aumentar, vai trazer aumento de tributação em serviço, pode aumentar a carga tributária global, etc. Agora, imagine com as exceções. E aí significa que os parlamentares vão ter que enfrentar todo o lobby em Brasília. Porque é claro que já tem lá empresários de diversos setores, os lobistas falando, olha, a gente não pode ficar de fora, porque o nosso setor emprega muito, vai gerar desemprego se tiver esse IVA, a gente precisa de exceção, como sempre foi no Brasil. E ninguém quer enfrentar esse vespeiro. Né? Mas eu tenho eu apresentei uma emenda Dávila para a reforma tributária. É boa. Que a emenda Dávila é o seguinte: IVA, teto máximo, 20%. E em 5 anos tem que chegar a 15%, para ser um dos mais baixos do mundo. Por quê? Se tiver um teto e um piso, vai forçar o Congresso e o governo a reduzir o tamanho do gasto do Estado, para encaixar no IVA. Então, o importante, se a gente criar um piso e um teto, aí a discussão vai ser, onde é que nós vamos reduzir despesa? Onde é que nós vamos combater desperdício? Porque senão não cabe. Ah, você quer ter esse benefício para o teu setor? Pois não. Mas onde é que a gente vai cortar? Não, nós vamos ter que vender essa estatal, vamos ter que mexer nisso aqui. Então, se tiver um piso e um teto, é o jeito de disciplinar a pressão política do corporativismo e, principalmente, as ambições setoriais. Você queria ter um filho igual o Dávila também, Gani? Hoje... Só filhos. Hoje Só sonhos de filhos aqui, né? Sonho de filhos. Quer arrematar algo, seu Piperno? Não, só uma coisa. O Alan falou que aí os congressistas teriam que enfrentar os lobbies e tal, né? Não, aí que está o negócio. O grande risco não é esse. O grande risco não é o enfrentamento a esses lobbies, é a composição com esses lobbies. Até porque essa turma docemente constrangida se deixa levar por esses lobbies, é óbvio. Até porque são esses lobbies que vão garantir as eleições de muitos deles na próxima leva de eleições parlamentares.